Estamos aí então para a nossa última semana de atividades do nosso PET 5. Exatamente, última semana, né? Finalmente, não é mesmo? Então nós vamos chegar aí na quarta semana de atividades, também muito tranquilo, muito fácil, mas primeiro e sempre, né, eu tenho lembrado, não se esqueça de olhar o nosso izinho, ok? Não se esqueça de conferir o nosso card, é muito importante que você olhe, assista as últimas aulas, tá? Tá ajudando muita gente, não fique aí perdendo tempo, ok? O nosso tema de hoje é senso comum. Aí eu te pergunto, o que é o senso comum? Tá? Senso comum significa aquilo que todo mundo fala, então eu falo também. É exatamente isso. O senso comum são experiências do nosso cotidiano, coisas que acontecem na nossa vida, a gente vê e começa a criar regras, tá? E é aí que nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque o senso comum muitas vezes ela fala coisas que nem sempre é verdade. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós falamos certas situações que vão denegrir a imagem das outras pessoas sem perceber. Vamos dar um exemplo? Uma coisa simples que todo mundo fala, todo mundo sabe. Mulher no volante, perigo constante. É uma frase que todo mundo sabe, todo mundo escuta e tem gente que bate palma. E eu tô aqui para falar o seguinte, olha que mentira. Que mentira. Eu conheço muita mulher aí que dá de 10 a 0 em muito marmanjo, tá? Dirige muito bem, assim como eu também conheço muitos homens aí que dirigem bem e outros também que dirigem péssimo, ok? Então isso não é regra, né? Só que virou um senso comum. Virou um senso comum por quê? Porque durante um certo tempo, logo lá no período quando foi começar criar, né, os automóveis, quem pegava os automóveis para dirigir eram apenas os homens, né? E criou-se a ideia de que quem brincava de carrinho era homem, né? Menina não podia brincar de carrinho, tinha que brincar de boneca. Aí nós já vamos ver sempre uma ideia aí do machismo, né? Que sempre falavam que a menina tem que brincar é de fazer comida, é de arrumar casa. São estereótipos, são coisas que acontecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que às vezes a gente não dá conta. E aí, quando vai crescendo, a gente acha que aqueles estereótipos têm que permanecer. Não, lógico que não. Aí nós vemos, né, muita gente passando vergonha porque utiliza essas frases que são injustas de forma extremamente errada. E aí, muitas vezes, né, com perdão da palavra, vai tomar aquele tapa na cara, né? E bem merecido, não é mesmo? Porque quem fala o que quer, ouve o que não quer, não é mesmo? Aí nós temos outras frases também que é interessante, inclusive está nas nossas atividades, né? Político, todo político é corrupto. É outro senso comum. Significa que todo mundo que é político é corrupto? Nem sempre, a gente não pode confirmar isso, nós não podemos fazer dessa forma, porque a gente acaba cometendo injustiça. Existem muitos políticos corruptos? Infelizmente, sim, existem. Mas são todos? Não, não são todos, né? Existem aqueles que são bons. Infelizmente, o nosso sistema de gestão, né, seja municipal, estadual ou federal, ele acaba tendo, né, aqueles problemas que nós chamamos aí problemas já quase culturais, mas não é, tá? Não é? É um problema aí de roubo, né? De corrupção, né? Porque a gente vê muita coisa acontecendo. E também lembrando do nosso tema aí da última aula, que foi a propaganda. A bendita da propaganda também mostra isso para você. Ela demonstra que existe tantos políticos corruptos que você não consegue enxergar nem aqueles que são bons, né? Mas nós temos que tomar um pouco de cuidado. Então o senso comum é exatamente isso. São formas de coisas do nosso cotidiano que nós pegamos, nós falamos e muitas vezes nem paramos para pensar se ela é tão correta assim ou não. Então, o aviso que eu te dou, preste bastante atenção, ok? Não seja injusto com as pessoas, porque isso não pode, tá? Você gostaria que fosse injusto com vocês? Acredito que não, tá bom? Então,
Não vou fazer mais enrolação, que eu acho que é um tema muito tranquilo. Então nós vamos passar para as atividades. Foi rápido, né? Bom, as nossas atividades aí chegaram mais rápido, essa semana aí foi bem tranquila, né? E a ideia é essa mesmo, é a gente pegar coisas tranquilas para poder acelerar. Mas aqui, a primeira questão é o seguinte: sobre o senso comum é correto afirmar? Aí nós temos aqui três, né, afirmativas e nós vamos avaliar quais são corretas ou não, tá bom? A primeira: remete ao tipo de experiência que é propriamente humana, por intermédio da experiência. O homem pode exercer virtudes como a prudência e a paciência e aprender a não se deixar levar por aventuras emocionais que o desviam da irracionalidade. Beleza. A frase em si ela está correta, tá? A frase em si está correta, mas ela não se refere ao senso comum. Porque o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, muitas vezes ela é exatamente pautada nas nossas sensações, nas nossas emoções, né? Muitas tomadas de decisão que nós tomamos aí no nosso dia a dia, elas são tomadas pelo aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. E é por isso que causa tanto erro, é por isso que nós temos tantas falhas. Porque nós temos o lado racional, né, que nós sempre apontamos para a cabeça, mas nós também temos o lado emocional, nós apontamos para o coração, não é? Esse lado emocional muitas vezes fala algo contrário à racionalidade. E é esse que é o problema. Por isso que nós temos a ideia de experiência, né, a experiência do dia a dia. Aqui quando fala com a gente, né, a prudência, a paciência, ele está simplesmente falando o quê? Que nós devemos entender aquilo que acontece na nossa vida, ela tem que ter o seu lado racional, né? Mas significa que a emoção é totalmente irracional? Não, a emoção não é irracional, ela só não avalia, né? Ela não fica ali preocupada se vai dar certo ou não. A gente simplesmente age por impulso. Então essa número 1, ela não está correta não, tá? Pelo menos não para senso comum. Ela está muito mais pautada a uma ideia de experiência quase que empírica, né? A experiência científica, ok? Não tem todo o rigor, o método, mas ela não está correta não, tá bom? Bom, vamos lá então para a afirmativa 2. Pauta a maior parte das decisões cotidianas das pessoas. Decisões tomadas sem que se use isso para uma reflexão mais profunda. Essa aqui é verdadeira. Por quê? O que é o senso comum? A maioria das pessoas falam e aí vai passando aquilo para frente. Preocupa-se com a veracidade, se aquilo está de fato correto ou não? Infelizmente não procura. E aí é por isso que nós temos tantos problemas, tantos conflitos e inclusive injustiças, ok? Afirmativa correta. Vamos lá, afirmativa 3. O conhecimento popular transmitido de geração em geração e ou o conhecimento empírico, aquele que é acumulado através das experiências, sem necessidade de comprovação científica, também está correta. Preste atenção aí que essa 3, ela tem um tom diferente da 1, tá? Porque que quando fala o conhecimento empírico, fala sobre a ideia de comprovação, mas só que faz uma comprovação aprofundada, metódica, analítica. Não faz uma comprovação dessa forma. Então, é um conhecimento popular, ele é transmitido, por isso que eu disse, né? Todo mundo fala e todo mundo vai depois e pratica. Aquilo é passado, ele tem uma ideia, por exemplo, quando você foi falar, né, que a mulher não dirige bem, é porque existiu uma mulher que não dirigiu bem e alguém começou a falar, entende? É esse que é o problema, tá? Então, as nossas questões aí corretas aí que ficaram foi a 2 e a 3, tá? É a letra B, para você marcar aí, né, das afirmativas corretas, então ficou a letra B, ok? A questão 2. A questão 2 aqui não é difícil, né? O que está falando aqui? Nós temos duas imagens, justamente sobre aquilo que eu disse, né, na explicação. Quando você vai de carona com uma mulher dirigindo,
Aí nós temos uma criança aí que usa 3 cintos de segurança ao mesmo tempo, né? É interessante que brasileiro sempre acha um jeito de fazer humor. Vamos aqui então uma tirinha, né? Que aqui nós temos um repórter e um político, mas vamos lá. Pesquisa. O senhor acha que o Brasil é um país de corruptos? Não, mas aceito propina para dizer que sim. Pronto, aí já entregou tudo, né? Essa ideia que nós temos, né, foi exatamente aquilo que foi falado, e a gente sempre faz uma sátira sobre isso. E a questão ela ainda pede: podemos associar as imagens acima a manifestações de senso comum? De cara eu já falo com vocês, sim, sim. Por que que pode? E aí você vai explicar, tá? Por que que a gente vai chamar essas duas imagens aí de senso comum, tá bom? Faça a explicação, tá bem tranquila, não vou nem responder aqui, porque eu acho que ela tá muito fácil, belezinha? E aí nós temos então, por último, a questão 3, tá? Assinale as alternativas que abrangem algumas das especificidades da sociologia. Assinale nas alternativas. Bom, eu achei complicado essa questão, porque ela não ficou tão clara o que estava pedindo. Eu acho que seria interessante a gente colocar VOF, ok? É melhor do que simplesmente assinalar, vai ficar estranho essa questão, tá bom? Porque se ela tivesse dito assim, nas alternativas, marque aqui não abrange, entende? Ou aqui é melhor, né, aborda, mas não, ela ficou uma questão estranha, tá? Talvez foi eu que interpretei mal, mas eu não consegui entender direito o que essa questão quer dizer. O que está claro aqui é que é algo específico da sociologia, tá? Então nós vamos avaliar dessa forma. Eu vou fazer aqui um VOF para a gente poder fazer a marcação, tá bom? Vamos lá. A letra A. Não emite juízo de valor. É falso, tá? Essa questão aqui é falsa. Por quê? A sociologia ela emite sim um juízo de valor, porque a ideia de valor, e vocês vão entender isso depois no terceiro ano, valor tem a ver com cultura, tá? Cultura e valorização praticamente está interligado mesmo. Eu não posso dizer que é a mesma coisa, mas está diretamente interligado. Então emite juízo de valor? Sim, a sociologia emite sim juízo de valor, tá bom? A B. Não cabe à sociologia dizer como a sociedade deve ser, mas explicar e constatar como ela é. Verdade. A sociologia ela não vai ditar regras para a sociedade, mas ela vai avaliar, ela vai enxergar aquilo que acontece dentro da sociedade e vai falar, olha, essa sociedade é assim, assim, assim. Tá certo? É V. A C. É uma ciência moralmente neutra, tá? Essa ideia que nós temos que entender. O que é a moral? A moral ela está ligada a dois conceitos, tá bom? A moral ela está ligada direto no direito, na questão do direito, e ela está ligada também na ideia religiosa. Essas duas ideias elas estão diretamente ligadas à cultura, que é uma das grandes abordagens da sociologia. Tá? Aí nós temos que pensar, a sociologia então ela vai abordar uma moral? Ela vai abordar a moral, mas ela não pode interferir dando muitas opiniões sobre isso. É diferente quando você vai estudar dentro da filosofia, tá? Porque a filosofia, lembre-se do primeiro princípio, é a crítica. Então nós podemos criticar. A sociologia ela é uma ciência que ela vai avaliar dentro da própria realidade daquela sociedade. Então ela tem que ser uma ciência moralmente neutra. Vai conseguir sempre? É aí que tá. Mas ela tem que ser moralmente neutra. Então é V, ok? E aí nós temos a letra D para finalizar a nossa questão. Pode se transformar em um instrumento de intervenção social com o intuito de promover um planejamento na sociedade. Essa também está correta. Aí você vai falar assim, mas essa não é contrária à letra B? Não, não é contrária. A sociologia ela vai utilizar-se
como instrumento, porque ela vai avaliar. Lembre-se que eu tenho utilizado muito isso. Ela vai avaliar, ela vai analisar a sociedade. E a partir dessa avaliação, a partir dessa compreensão de como é a sociedade, ela vai poder, se for necessário, criar um planejamento. Entende? Um planejamento social. Vamos dar um exemplo. Nós temos aí uma sociedade que ela está em crise. Aí a sociologia ela tem como dever apontar, olha, a crise que você está passando é por causa disso, disso, disso. Mas existem outras sociedades, outros grupos que agem assim, assim, assim. Entende? Ela em momento algum ela disse, você tem que fazer isso. Mas ela está simplesmente mostrando, existem outras formas. Então tá aí, muito tranquilo, muito fácil as nossas questões, né? Finalizamos então o nosso PET 5. Espero que tenha ajudado vocês, tá? Passem isso para frente. Existem muitos colegas de vocês aí que não estão assistindo os vídeos e quando chega as atividades, chega aquelas atividades muito mais tumultuadas, sem necessidade nenhuma. Então, passe isso para frente, fale com seus colegas aí da turma, quem aí você está vendo que não está assistindo, para assistir é muito importante. Isso vai ajudar e me dar também um feedback mostrando que vocês estão gostando, tá bom? Qualquer coisa, procure aí nos nossos grupos de interação, tá? Então, tá aí, um forte abraço a cada um de vocês aí e até mais!